Há várias vantagens de você fazer silagem de grãos, né? Do ponto de vista logístico, o que as fazendas têm apontado é a oportunidade de você fazer compras em momentos de baixa de preço, né? Então, nós sabemos que os preços dos grãos eles flutuam ao longo do ano. E aí, se você tem a oportunidade de comprar esse grão numa fase de baixa, obviamente você está tendo uma vantagem do ponto de vista econômico, né? Quanto você pagou daquele ingrediente. E isso tem reflexo no custo da dieta, no custo do leite e da arroba produzida. Esse é um ponto. Do ponto de vista nutricional, de uma forma bem simples explicando, ao ensilar grãos, nós vamos aumentar a disponibilização do amido para o animal. Porque o que acontece? O boi ou a vaca comendo o grão de milho ou de sorgo, o que ele quer tirar daquele grão é um elemento que está ali dentro que se chama amido, né? Esse amido, ele, nutricionalmente falando, ele é classificado como um carboidrato, que é aquilo que, de uma forma bastante simples, vai fazer o animal produzir mais leite ou ganhar mais peso. Só que, todas as vezes que esse animal consome milho ou sorgo, que são as duas principais fontes, a gente não consegue extrair o máximo de amido que aqueles grãos têm, né? Porque o animal ele não é tão perfeito em digerir aquele grão assim. E aí, uma das formas da gente maximizar o uso desse amido é justamente ensilando, né? Por quê? Porque todas aquelas semanas em que os grãos estão dentro do silo, né, estão dentro da bolsa, ele vai passar por um processo fermentativo e esse processo fermentativo é como se ele fosse um facilitador do uso do amido pelo animal. Então, em resumo, nós vamos deixar o animal mais eficiente, né? Se esse animal, fazer uma conta bastante simples aqui, ele está comendo 1 kg de amido de um grão seco normal, um grão seco moído, um milho seco moído normal. Ele está comendo 1 kg de amido aqui. Pergunta, ele vai usar esse 1 kg de amido? Não. Ele vai excretar muito amido aqui nas fezes, né? Que é o tal do amido fecal. Amido fecal, que a gente chama, né? Então, se ele comer 1 kg de amido aqui, ele vai estar excretando 300 gramas de amido aqui. Ah, então ele só usou 700? Só. Ele comeu 1 kg. Só que parte disso foi jogado fora. Eu consigo mensurar uma certa perda, então, fazendo essa comparação do início do processo e o final do processo. Exato. Quando nós ensilamos, esse animal vai estar comendo 1 kg de amido ainda, só que ele não vai estar excretando mais 300 gramas, 200 gramas de amido aqui. Ele vai estar excretando 100, menos do que 100. Então, o que a gente está fazendo nesse processo? Nós estamos fazendo que o animal seja mais eficiente, né? A gente tem que pensar que o animal é como se fosse uma unidade produtiva dentro de uma indústria, por exemplo, né? Eu costumo dizer isso nas minhas apresentações. Se eu tenho uma indústria que faz cadeira, e eu tenho um funcionário que ele faz uma cadeira por dia, ele está me dando um produto. Se esse funcionário me der uma cadeira e meia por dia, ele é mais eficiente. E se ele fizesse 2 cadeiras por dia ao invés de uma? Nossa, ele era o dobro de eficiência. Então, o mesmo custo, vamos dizer. O mesmo custo. O animal é a mesma coisa. O animal está ali, o que ele está fazendo? Ele está produzindo. Ele é uma unidade produtiva dentro da sua fazenda. Então, quando você ensila, você está fazendo com que o seu animal se torne mais produtivo. É como se ele fosse um funcionário, e esse funcionário ele tem um custo fixo ali, né? Ele tem o custo boi, ele tem o custo da alimentação. Só que agora, fornecendo silagem de grãos para ele, você está fazendo com que ele se torne mais eficiente. Basicamente isso, é melhoria de eficiência.